Capítulo 58. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo. 2 Coríntios 9:7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Capítulo 59. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus. João 15:7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina.
Capítulo 60. Lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10:32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 61. O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, Filipenses 4:4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora.
Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Capítulo 62. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Capítulo 63. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Jesus. Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celeste, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade, defende a flor com espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem no caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma
por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Capítulo 64. Melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro, 1 Pedro 3,17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Capítulo 65. Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo, 1 Tessalonicenses 5:13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que o irmão em humildade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos,
ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 66. Boa Vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios 5:15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Capítulo 67. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios 5:11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Capítulo 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios 5:14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia,
os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Capítulo 69. Hoje. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus 13:13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio deste constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Capítulo 70. Elogios. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11:28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em voz alta as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra.
mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática.